feita em tecidos, que a gente chama de tecido sólido, pele, qualquer órgão. E quando vai fazer em amostra líquida, como sangue, medula óssea, temos corantes também, só que o processo é outro, por esfregaço. Já temos uma amostra líquida, a gente faz esfregaço, escarro, quando vai observar escarro, vai observar secreção genital, secreção do tratado superior, inferior. Então a metodologia é esfregaço. E aí nós temos corantes também específicos para isso. Tá? Então, para cada tipo de amostra, desde tecido sólido a líquido, nós temos os corantes para fazer a identificação do que se deseja, do microorganismo, de uma célula, tá bom? Então, aquele tecido sólido. Então, o corante utilizado mais comum é hematoxilina eosina. Esse é o corante que vocês irão mais trabalhar, irão mais ouvir durante todo, tanto agora na ISO 1 quanto na 2. Então, hematoxilina eosina. Onde a hematoxilina ele é um corante básico. Ele sendo básico, ele vai corar núcleo e granulações. Onde nós falamos das células granulocíticas. Então, quando a gente tora células sanguíneas no tecido sólido, é a hematoxilina que vai corar tanto o núcleo quanto os grânulos, o neutrófilo, o basófilo. Já a eosina é um corante ácido. E ela vai corar então o citoplasma. Então a gente observa essa parte, tem plasma, tem proteínas, fica rosinha aqui, ó, tanto na queratina quanto aqui no tecido epitelial, a fibra colágena aqui no tecido conjuntivo é corada por eosina. Então a eosina sempre vai dar uma coloração rosa, vermelho, amarelo. E a hematoxilina, ela sempre vai dar uma coloração roxa, preta, marrom, os tons mais escuros, viu? E a hematoxilina e a eosina, ela cora quase 100% dos tecidos. O que ela não cora? Ela não cora organelas e também não cora tecido nervoso. Esses dois ela não cora. E aí nós vamos ver corantes mais específicos para ele. Mas o que pode ser feito? Já que a coloração hematoxilina e eosina é mais bonita, a gente pode corar, vamos supor. Retirou uma parte lá do tecido nervoso para observar astrócito, micróbias. Vai lá e cora com impregnação de prata e contracora com hematoxilina e eosina. O que é contracorado? Depois do corante, cora utiliza outro corante. Aí consegue pontuar melhor alguns núcleos para a gente, a hematoxilina. Aí pode ser utilizado, mas ele como primeiro corante não. Então, algumas vezes nós iremos isso no tecido conjuntivo, para observar o tecido conjuntivo que está aqui, utiliza hematoxilina e eosina. Aqui nós conseguimos observar o fibroblasto, o núcleo do fibroblasto, a fibra colágena, são todas essas aqui, ó, essa é a fibra colágena. Mas se eu quero observar fibra reticular, fibra elástica, mesmo sendo do tecido conjuntivo, elas não são coráveis por hematoxilina e eosina. Então, quando quer observar uma biópsia, vai classificar todo o tecido conjuntivo. Então, não faz uma lâmina só, faz várias lâminas, porque cada lâmina a gente vai utilizar um corante para observar o que deseja. Então, só a hematoxilina e eosina não pode ser conjuntivo todo. Vou precisar de outros corantes para corar outras partes que eu desejo que, né, seja necessário observar. Então, mas sempre o hematoxilina e eosina é o mais utilizado porque ele vai dar uma visão mais geral do tecido e dos tecidos adjacentes. Nunca a gente tem um tecido só na lâmina. Sempre vai vir mais de um. Eu vou entregar vocês a lâmina, nós vamos observar tecido epitelial, relativizar. Sempre vai ter lá um tecido conjuntivo. Por quê? O tecido conjuntivo dá sustentação ao tecido epitelial. Próximo aqui dependendo da região, nós teremos tecido adiposo, pode ter tecido muscular, porque o tecido conjuntivo está presente em todos os
tirando um tipo de tela para ele, tá bom? Mas aí vocês vão percorrer a lâmina e vão buscar identificar todos os tecidos. É assim que a gente vai memorizando. É a repetição. Como tudo na vida, né? A gente não aprende só de primeira vez. Vai repetir e vai aprimorando. E aí, a histologia ela vai dar a gente a capacidade de estudar as células que compõem um tecido. E esse tecido compõe um órgão. E para a gente observar isso da histologia, nós temos que ter essas lâminas para a gente observar como essas células estão, qual a concentração que está alterada, qual a agressão que tem no tecido. Então, essa parte visual é toda feita por coloração. Então, por isso que a histologia faz a base para o estudo do tecido. Mas para a gente estudar o tecido, a gente tem que estudar a célula. A célula que compõe aquele tecido, qual é a morfologia dela? E aí a gente só consegue observar pela coloração. Tá? Então, aqui é só a parte da teoria do que é a histologia. Então, é estudar as células, o tecido do corpo, de como essas estruturas se organizam para constituir o órgão. Imagina lá um indivíduo que está com uma hepatite viral do tipo B. Os hepatoses ficaram alterados em alguma região do fígado. E aí, quando faz a biópsia, a gente vai observar justamente essa configuração. Como ela está? Vai retirar em qualquer local? Não. Por isso que anterior à biópsia é feito algum exame de imagem. E a gente observa hoje que as imagens têm grande ascendência. A tecnologia ajudou muito. Então, hoje, nem tudo a gente faz biópsia para fazer a retirada do tecido. Nós já temos. Tem um raio-x melhor. Nós temos as máquinas que vão fazer, eu sempre esqueço o nome dela, ressonância magnética para partir a gente inteirinha, dependendo do que deseja. Então, isso facilita. E é mais rápido e menos doloroso. Por quê? Você só entra numa maquininha, no máximo toma um contraste, e aí visualiza tudo que está dentro da gente. Diferente da biópsia. Sempre vai ter que ter uma xilocaína ali, né? Um anestésico local, dependendo do que vai retirar. Tem a inserção de uma agulha, uma perfuração. Isso altera muitas vezes o sistema do indivíduo, ele fica alterado, sabendo que tem que retirar um pedaço do tecido dele, né? Sempre tem a tendência a pensar coisas ruins. Hoje, com a tecnologia, já diminuiu bastante, mas algumas partes a gente ainda não excluiu a biópsia. Estudo de mamas, tireoide, tem que retirar. Por mais que a gente tenha vários exames, tanto sorológicos quanto de imagem, não exclui ainda a biópsia. Observou uma alteração na glândula mamária, observou uma alteração na glândula tireoide, pela ultrassom, pela mamografia, pelo raio-x, o que ele faz? Vai lá e retira um pedaço do tecido. Ele tem que ser transformado em biópsia para observar no vídeo lá bonitinho pela coloração como as células estão. E aí sim que vai fechar o laudo. Então a imagem ela vai auxiliar indicando o quê? Onde está aquela agressão? Imagina uma mama, tá aqui a mama. Aí ele faz na mamografia, vai lá perto, vai observar toda a glândula, toda a disposição. Observou uma alteração de tal local. Aí faz a ultrassom. E com a ultrassom, olha tudo, vai medir o que a mamografia não mede. Aí na ultrassom vai medir aquele nódulo. Confirma, tem alterado. Vai com essa ultrassom e a mamografia para o médico, trabalha com imagens. Ele então vai lá para coletar a amostra. Então esses dois exames anteriores auxiliaram para mostrar o quê? Onde está certinho aquela glândula alterada, aquele nódulo que antigamente não tinha. Então muitas vezes até perdia a mama toda, porque não tinha tanto auxílio. Hoje não, já vai certinho, está aqui. Então durante a biópsia, antes da biópsia, já vai lá, faz de novo outra ultrassonografia para ter certinho o local. Aí vai inserir ali a agulhazinha para fazer a punção. E aí picola, tira um pedaço do tecido. Então ainda não excluiu a biópsia. Ou seja, pegar essa parte do tecido, transformar numa lâmina e aí fazer uma coloração. Para saber o quê?
como estão as células que compõem aquele tecido que faz parte do fibroso. Tá bom? Então a histologia é isso, é toda essa análise. E para isso tem que ter paciência. Porque você tem que ter paciência para coletar, tem que ter paciência para olhar a lâmina. Então parte da histopatologia é isso. É sentar diante do microscópio e ficar ali horas analisando, avaliando aquelas lâminas para dar o laudo mais certo possível. Que através dele que o indivíduo vai ser tratado depois. Qual vai ser a linha de tratamento? Vai fazer uma cirurgia? Vai ser uma radioterapia, uma quimioterapia? Só tratamento medicamentoso bioral? Vai ser tudo baseado naquele laudo final da biópsia. Tá? Mas é tudo quem dá o veredito final. A histopatologia, que é essa visualização da lâmina. Tá? Então, em razão de pequenas dimensões da célula, o seu estudo é realizado no auxílio da microscopia. Então, a gente sempre vai ter vários microscópios. Só que aqui, quando a gente fala microscópio óptico, é esse do dia a dia, que todo laboratório de análises clínicas, de patologia, nós temos esse microscópio para estar auxiliando a visualização. Nós temos outros microscópios, tem o de varredura e tem o eletrônico. Varredura e eletrônico só é encontrado em centros de pesquisa. Ou seja, René Rachou, Fiocruz, na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, que aí tem uma base, não uma base da UNB, porque são centros de pesquisa no nosso país. Quando a gente vai estudar, vamos supor, o Montes ou aqui está desenvolvendo um estudo por determinado tecido. Só que a gente não consegue observar como ele fica. Faz toda uma parte aqui e encaminha essa amostra para esses centros, para ele ir lá observar a varredura, observar pela forma eletrônica, que ele consegue ver dentro da célula. O que vocês verão aqui é uma estrutura. E aí, quando eu quero ver dentro da célula, como está aquele tumor, como está a proteína dentro, vamos supor, do linfócito, de um neutrófilo, quero observar dentro de uma glândula, aí eu preciso de uma varredura de um microscopio eletrônico. Aí eu caminho para esses centros. Eles analisam e mandam o resultado. Isso é comum em qualquer país, porque são microscópios de uma estrutura maior e um preço estrondoso também. E não é utilizado no dia a dia. Na microscopia óptica, esse microscópio de mesa, todo dia utiliza em análises clínicas e também na patologia. Então a microscopia ela é vasta. Nós ficaremos com a microscopia óptica. Se no futuro vocês forem trabalhar com um estudo e precisar de varredura, o orientador de vocês vai encaminhar, tá bom? Nós não temos eletrônico nem varredura em Montes Claros. Só temos óptica mesmo. E aí, o procedimento mais utilizado é a preparação desse corte. E aí, lá na aula prática, eu vou mostrar para vocês a peça. Então, vai lá, retirou o tecido. O que a gente tem que fazer primeiro com esse tecido? Cuidar para que esse tecido fique preservado, para depois a gente chegar com essa amostra e observar no microscópio. Esse aqui, ó, é o nosso microscópio óptico. Esse aqui já é um microscópio de varredura. Ele já tem uma conexão maior também. A análise já é feita numa tela de computador, então é uma potência muito maior. É só para vocês observarem a diferença entre os dois. Mas tudo começou lá no final do século XVIII, com Galileu e Galilei. Ele desenvolveu o primeiro microscópio, que era um monocópio, só tinha uma ocularzinha. Aí foi evoluindo, nós temos hoje ele com a bifocal, com o binocular. E daí foi evoluindo para a varredura, para o eletrônico, para facilitar melhor o estudo. Então, quais são as partes do microscópio? Então, vocês precisam saber, mas nada meu para repetir. Então, vamos aqui. Então, na outra está numeradinha, viu? Então, nós temos as oculares. A gente não precisa encostar o olho lá, não. Viu? Não precisa encostar o olho, óculos. Por quê? Se vai sem óculos, os cílios vão ficar na lente e vai te atrapalhar a visualização. Além de que tem a oleosidade, a respiração que vai ficar nebulando, né? Como fala? Vai
a focal. Então fique só aproxime. Então aqui são as oculares. Elas sempre vão movimentar para você fazer a sua distância focal. Cada um tem um tamanho de moço, cada um tem uma distância de um olho a outro. Então você vai acertar esse ocular. Ela movimenta também aqui para quem tem miopia e astigmatismo, para você conseguir também consertar. Quer trabalhar direto com óculos? Pode também, aí é individual. Quem quer com óculos, quem quer sem óculos. Abaixo das oculares nós temos um caminhão de objetivas. Então nós temos aqui 4 objetivas. 4, 10, 40 e 100. Nós sempre iremos trabalhar 99% das nossas aulas com 4, 10, 40. Só uma aula para o tecido sanguíneo nós iremos utilizar o objetivo de 100. Por quê? O objetivo é sempre precisa de óleo de injeção. E ele é para visualizar o quê? Bactérias. Nós não observamos vírus porque em Montes Claros também não tem o laboratório próprio para fazer multiplicação viral e análise em lâmina. Onde nós temos? Só no centro de pesquisa também. Porque vírus ele é observado através de sorologia, IgM, IgG. Quer saber se está com alguma infecção viral? IgM, IgG. O médico vai pedir uma coleta de secreção para observar se está com infecção viral. É diferente de bactéria. Bactéria, sim, coleta a amostra e a gente semeia em meio de cultura. Vocês verão lá no quinto período. E aí essa bactéria ela vai desenvolver, esse fungo vai desenvolver no meio de cultura. Aí, só que eles, igual bactéria, esporula, vai ficar contaminando via inalatória. Fungo filametoso. Mas aí quem trabalha já sabe desse cuidado, vai trabalhar com máscara. Vírus é muito mais complicado. Apesar de ter uma resistência muito grande no ambiente, para eles manipular, para crescer, tem que ter meios específicos, igual a bactéria e fungo, mas tem que ter temperatura e o laboratório tem que ser de segurança 0,3. Ele é mais fechadinho, de ter roupa própria para estar utilizando, né, o EPI. Para estar trabalhando com material e multiplicação viral. Então, quando eu for utilizar o objetivo 100, que é a última, depois vamos utilizar a tela branquinha. Aí nós temos que utilizar esse óleo. O que esse óleo faz? Ele vai ampliar para a gente o tamanho do que a gente deseja. As objetivas, elas têm essa função de ampliar. Quando fala 4 vezes, então quando você coloca a lâmina, qual é o objetivo da 4? Essa aqui é a 10. A 4 é esse pedacinho aqui. Ela é sempre a primeira, a gente sempre começa pelo objetivo 4. Então isso indica o quê? Que aquilo ali a gente vai visualizar 4 vezes maior do que está no tecido. 10 maior, 40 maior, 100 vezes maior. No microscópio de varredura e de eletrônico de varredura, ele amplia 2.000, 4.000 vezes. Ele vai lá dentro do tecido, vai lá no interior da célula. A capacidade dele é muito maior. Aí esse óleo ele vai auxiliar justamente para quê? Para aumentar o tamanho da bactéria, do fungo ou da célula sanguínea 4 vezes mais. Parasitas, a gente observa até no objetivo 40, não é necessário utilizar 100. Agora, quando é leishmania, Trypanosoma cruzi, que a gente faz também uma lâmina, e aí vai corar, que é a gota espessa, nós iremos utilizar esses parasitas. Parasita intestinal, não. Parasita intestinal é até 40 vezes. E aí, para parasitas, em lâmina. Então, nós temos em lâmina leishmania, Trypanosoma, plasmódio, os plasmódios
precisamos colocar a acomodação. Aí, para esses aqui, a gente vai utilizar o vídeo de série. Então, quando vocês estiverem no quarto período, fazendo patologia geral, vocês irão observar as lâminas com esses parasitas. Aí vocês chegarão a utilizar a lâmina com 100 vezes de aumento. Então, planejamento de objetivos. Abaixo do planejamento de objetivos, essa mesa aqui é chamada platina. É o local onde a gente coloca a lâmina, a placa, que vai ser observada. Dessa platina, vai ter um buraco aqui, ó, como vocês estão observando. Esse buraco é justamente para quê? Está vendo que aqui embaixo tem uma peça? Essa peça aqui é chamada condensador. Ela aqui, olha esse olho aqui, é de onde passa a luz. Então esse buraco é justamente para quê? A hora que você colocar a lâmina, o tecido, a região do tecido, tem que ficar em cima dessa luz do condensador. E aí você vai conseguir passar, vai ter que passar por ela, passar pela objetiva, e a gente observa aqui no ocular. Então tem que acertar muito bem a lâmina aqui em cima. Então aqui está o condensador. Dentro do condensador, dentro mesmo, tem o que é chamado diafragma. Então o condensador controla, o condensador é a passagem de luz. Só que o que vai controlar essa luz, vai sair muita luz, menos luz, é o diafragma. E você vai controlar o diafragma, tem essa pecinha que você vai movimentar. Abre e fecha. Menos luz, fecha. Mais luz, vai abrir. Então, condensador, diafragma, para controlar a passagem de luz e vai irradiar sobre, abaixo da lâmina do tecido, para você visualizar aqui. Sempre deixem, comecem com menos luz, porque força muito a visão e dói a cabeça. Então, nos primeiros dias, nas primeiras aulas, então deixem mais sem luz, não abra muito não, senão você muitas vezes não consegue terminar a aula, e vai ardendo a visão. Platina, condensador, diafragma. E aí tem essa peça aqui ao redor, que tem duas moldanas. Então esse aqui é chamado chapiô. Essa peça de cima, quando vocês rodarem, vai pegar essa platina e vai trazer para frente e para trás. Justamente para isso, é acertar a lâmina aqui em cima. E essa de baixo vai movimentar a lâmina aqui, ó, em cima da platina, para a direita e para a esquerda. E aí nesse movimento você vai lá, ó, é igual manobrar, para colocar o carro, a moto no local. Você vai mexendo até encaixar. Você vai rodar, vai movimentar a platina para frente e para trás, a lâmina para a direita e esquerda e colocar esse 7 em cima da luz. Então essa peça é o chapiô. No chapiô, nós temos essa outra mudana grande, que é o macrométrico. Grudada a ele tem o micrométrico. O macro só tem de um lado do microscópio. A gente só utiliza o macro no início do foco. Colocou a lâmina, vai subir a platina, macrométrico. Você vai rodar, ele dá um movimento mais brusco, ele movimenta mais rápido, a platina sobe ela, vai dar o objetivo a 4, você vai subir a platina e olhando, começou a visualizar o tecido, vai parar de movimentar esse macrométrico. A partir daí vai movimentar somente o micro. O que o micro faz? Ele vai fazendo os ajustes mais sensíveis, discretos. A partir daí é só micrométrico. Mudou para 10, para 40, para 100, só micrométrico. Então o macro é só no início. Focou, visualizou o tecido, a partir daí é micro. E o micro tem dos dois lados. Então, você pode movimentar de um lado só e aí vai anotando. Por isso eu tenho dos dois lados. Se é destro, se é canhoto, não importa. Você vai ter como movimentar e escrever o que você está visualizando. E essa é a função do microscópio. Analisar e anotar o que você está visualizando. Por isso que o micro vai estar de dois lados, o macro só de um lado. O macro é só do início, viu? Então, macro e micrométrico. Vai ter um botão de liga e desliga e, ou seja, tem em cima, ou seja, embaixo. Alguns igual o nosso modelo de com, ele tem um controle de luz também aqui, além do diafragma. E essa peça, vai ter uma peça embaixo, essa peça aqui embaixo. Aqui dentro está a liquidazinha. E aí, ligou, sai a luz aqui que vai passar pelo condensador dentro da objetivo que você vai observar na ocular.
Então são essas as peças. E aí vocês têm que fazer o quê? Ter a curiosidade de movimentar. Porque se você não treinar movimento, você não aprende microscopia. Você vai precisar dela no segundo período, no quarto período e no quinto período. São períodos onde vocês terão aula prática com microscopia. Aí estudo 2, a patologia geral e a patologia clínica. Então a gente tem algumas aulas de patologia clínica e vai utilizar o microscópio. Então esse é o nosso microscópio do dia a dia. Quem no futuro já deseja ser patologista, vai ser um instrumento de trabalho. Quietinho ali no laboratório. Esse aqui que nós conhecemos. E aí nós temos o procedimento, então, para fazer aquele tecido que foi retirado lá. Foi lá e retirou uma pinta para analisar. Era uma pinta que já estava verrucosa, tinha mudado de cor, surgiu pelo, o dermatologista falou, vamos tirar para analisar. Toda pinta é um tumor benigno. Todos nós temos, nem que seja uma pinta. É chamado neuromelanocídio. É uma alteração na melanina que ela vai lá e concentra nos pontinhos e aí vai formando mancha, esses pontinhos. Aí ela pode ser marrom, vermelha, azulada. Mas se ela mantém dessa mesma cor e ela é rente, sem relevação, não tem muito problema. O problema são aquelas que chamam de verrucosa. Ela fica em alto cabelo. E aí, dependendo do tamanho dela, o dermatologista já sugere fazer a retirada e análise. Ou quando ela está aumentando de tamanho, ela está mudando de cor, não tinha pelo, agora tem pelo. Então, isso é sugestivo para quê? Para fazer a retirada, não é só retirar e jogar fora, retirar e analisar. Porque através aí vai observar se está tendo uma tumoração, câncer de pele. Uma das formas é analisar essas manchas que surgem na pele, essas pintas que alteram de forma e de cor. Então foi lá e retirou. Seja uma pintinha, seja lá um útero, seja uma glândula mamária, o que for. Retirou o tecido, então do momento que retira, até chegar no laboratório, a primeira coisa é estabilizar dentro de um formol, e aí nós temos várias concentrações, vai de 10 a 60. Por quê? Vai depender do tecido. Então, o tecido ósseo vai ter uma concentração, a pele, glândula, vai variando o tecido muscular, cada tecido. Ele vai manter dentro do formol. O que o formol faz? Ele vai manter a estabilidade daquele tecido por dias, meses, até anos. Quando a gente entra desde a quinta série, vai observar laboratórios de biologia, ele pega as cobras, e quando o senhor tênias dentro dos vidros, né? Feto. Então eles são mantidos ali há muitos anos dentro do formol. Então o formol é um álcool. Ele vai exalar. O que ele vai fazer então? De tempos em tempos, os cuidadores vão lá, retira aquele formol, joga fora, retira o tecido, joga fora, lava o vidro, coloca o formol, seca, coloca o formol novo, coloca a peça de novo. Não pode lavar a peça não. É só a retirada enquanto faz essa lavagem e coloca outro formol. E ele tem sempre que cobrir a amostra. Porque se eu coloco e deixo um pedacinho descoberto, aquela parte da fora do formol, ela vai necrosar. E aí vai alterar a realidade do indivíduo. Então, o formol, ele é um conservante. O tecido que está ali foi retirado, não tem circulação. Mas ele não está necrosado. Lembra que a necrose é a morte celular. Ele não é que ele está vivo ali. Não está vivo porque foi retirado, vai ter circulação. Mas toda a característica, a disposição do vaso, da artéria, da coloração, tudo vai ser mantido pelo formol. Por isso tem que cobrir. Então ele fica coberto. Você pega aquilo ali e leva para o laboratório. Quando chega no laboratório, vai ser feita a análise. Primeiro macroscópica. Dentro do vidro mesmo. Independente do tamanho do coletor. Então a gente analisa a cor que chegou, retira lá a média, extensão, largura.
se tem mancha, qual a posição da mancha, qual a coloração, tudo que a gente consegue observar macroscópico. Anota. Depois que fez toda essa análise, a gente vai lá então corta uma parte daquele tecido. Por quê? Aquele tecido ali foi retirado justamente que é a parte operada do indivíduo. Retira o tecido. A gente vai começar então a transformar isso para chegar numa lâmina. Então quando a gente retira e corta essa parte do tecido, nós vamos então fazer o quê? Uma retirada da água, vai desidratar. A gente colocou no slide que na fixação química pode usar fixador simples ou líquido de bola interna. Esse fixador simples é o formol? Formol. Nessa primeira análise, é sempre formol. Tirou o tecido, sempre coloca no formol. Com vários, dependendo do tecido, vai ter a diluição. Não, aí vai variar a concentração do formol de acordo com o tecido. Viu? Cada tecido vai ter uma concentração. Tecido ósseo mesmo é uma concentração mais ou menos 50 a 60%. Aí aumenta de acordo com a densidade? Com a densidade do tecido. Glândulas, aí a gente utiliza de 10 a 20. Viu? Isso não é fixo, não. E aí começa o processo então de desidratação. Estou mostrando aqui várias concentrações. Então, por que é necessário desidratar? Nós temos que retirar, todo o tecido tem concentração plasmática, proteínas, e elas muitas vezes interferem na absorção do corante. Elas não coram. Muitas vezes vocês vão irão observar que uma parte branca nos tecidos, ali onde tem proteína. Todo tecido tem proteína extracelular, que é a matriz. Ela fica fora ali, ó, do tecido, justamente para nutrir as células. Então elas não coram. Então nós temos que desidratar, retirar excesso de água e retirar excesso de proteína por desidratação. E aí a gente utiliza também etanol. De acordo com o tipo de tecido, vai ter uma concentração. Qual o tempo? Também vai variar de acordo com o tecido. Não tem um tempo padrão, vou desidratar em 30 minutos. Pode ser que precise de até 2 horas. Então isso é sempre vai ter uma tabelinha para você seguir para fazer a desidratação. Mas após o corte, desidrata. Depois que desidratou, a gente é chamado de diafinização. A gente vai começar a fazer aberturas do tecido para ele receber o futuro corante. E aí coloca no xilol. Deixa ele também por um período, diafinizando. Depois da diafinização, nós vamos então começar com o processo para que ele chegue a corte. Então nós vamos colocar uma parafina líquida. Então a parafina líquida pode ser, dependendo, né, fica parecendo aquelas forminhas de gelo, aí ela coloca ali várias parafinas e você coloca o tecido. Nesse momento, o que vai acontecer com o tecido? Ele vai absorver parafina. Absorve e tira. Antes da parafinização tem a descoloração. Coloca aí, diafinizou, descolore. Então nós vamos descolorir o tecido. Faz descoloração. Também. Vai fazer essas retiradas. A diafinização e a descoloração. Diafinização é um processo que vai dar uma estabilização, junto com a descoloração. Aí faz diafinização, descoloração. Aí descolora o tecido. Depois que descoloriu, coloca na parafina líquida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai absorver essa parafina líquida. Depois da parafina líquida, a gente coloca então para ela estabilizar. Aí essa vai ser uma parafina mais concentrada e ele vai endurecer igualzinho o gelo, como se fosse um gelo, né? Ele vai lá igual fica a vela durinha. Nesse ponto, a gente começa então a fazer cortes. Então, depois da parafina líquida, coloca na parafina para ele fazer enrijecimento. E aí, aqui nesse modelo é bloco de madeira. Mas nós vamos ter, já para colocar no micrótomo, não precisa desse bloco de madeira. Já é retirado o tecido e ele fica inserido já na parafina. A gente então leva para o micrótomo. O micrótomo é o aparelho que vai cortar essa parafina com o tecido inserido ali. Ela vai cortando ao lâminas fininhas.
Quando a gente vai lá no supermercado e fala que é 500 gramas de mussarela, o que a atendente faz? Pega lá uma peça e coloca no aparelhinho, não é? E liga, vai tchof, cortando. Então ali também tem um regulador. O micrófono é como se fosse esse aparelho de cortar comida lá no supermercado. Ele vai colocar e ela vem cortando fininho, específico. Coloca no hora aqui. Aí sai a parafina líquida para a parafina enrijecida, que deixa a temperatura ambiente. É muito utilizado em forma de gelo mesmo, para colocar. Igual são um pedacinho de tecido. E aí coloca a parafina, insere o tecido de dentro e espera ele enrijecer. Esse micrófono. Não, é porque tem que colocar líquida para o tecido absorver para depois ter um bom corte. Nessa enrijecida, ela não é absorvida, ela só vai manter a estabilidade do que a parafina líquida já fez. A gente mantém também de dentro. Dá tempo para o tecido todo absorver e sugar mesmo a parafina, por exemplo, eu consigo cortar. 2 temperaturas. Uma líquida mesmo. Nesse modelo aqui, ele coloca na estufa, 28 a 30 graus. E alguns colocam até 37, dependendo do tecido. Mas a maioria a gente deixa mesmo a temperatura ambiente, para não ter tanta interferência. Deixa o tecido sem a participação do calor absorver naturalmente a parafina. Depois coloca para ela enrijecer. Uma outra estrutura. Não, parafina líquida para absorção. Forte. A sólida é essa aqui. Aqui já temos o tecido parafinizado. Isso aqui é um micrófono manual. Coloca a pecinha, tá vendo igual lá depois? A gente encaixa em algum lugar. Ela encaixa daqui, hora de movimentar, essa lâminazinha desce e vai cortando filetinhos. Igual sai lá as rodinhas, os pedaços de mussarela, tecido que for, vai saindo vários cortes do tecido parafinizado. E a gente vai pegar daqui, então, quando a gente mexe com vela, está lá na posição, a vela cai na mão, ela não gruda e depois ela quebra todinha. Então, para evitar isso, e ela ficar deformada na lâmina, a hora que a gente corta no micrófono, pega com uma pinça e passa rapidamente em banho-maria, justamente para ela abrir o tecido. Vem com a lâmina como se fosse pescar. Coloca a lâmina embaixo, o tecido já vem com a parafina, ela vai auxiliar agora para aderir o tecido na lâmina. E aí vai ficar grudadinho ali. Então nós terminamos o primeiro processo, que foi a estabilização e primeira manutenção na lâmina. E a gente espera ali então ela aderir 5, 10 minutos, dependendo do tecido. E aí começa então a coloração. Então vai corando de uma vez. E aí que entra. O que deseja observar? Ela descobriu o corante. Então a hematocilina eosina, ela cora todos os tecidos e o custo dela é mais em conta. Por isso que ela é o corante mais utilizado. Aí quando quer observar outras estruturas, vai fazendo lâminas para cada estrutura do que deseja. Uma só lâmina a gente não consegue observar tudo. Viu? Vai ser sempre dependendo do que deseja. Uma análise ela é sempre mais ampla. Eu tenho que observar em todo. Então aqui, ó, depois eu tiro do corte, a gente passa no banho-maria para ele abrir e a gente vai lá e pesca com a lâmina. Ele já vai grudar aqui, espera ele aderir e aí vai para a coloração. E é essa depois da coloração para a microscopia. E aí vai observando. Então você tira os 4, 10, 40, 100, de acordo com a necessidade da análise. Então isso é para quê? Para tecidos sólidos. Está suspeita de leucemia. Então é tecido líquido, vai lá na medula óssea e colhe o tecido medula óssea, não o tecido da medula óssea, que é líquido. Colocamos numa lâmina, então faz esfregaço. E aí cora com goma nossa. Então quando for amostras de medula óssea, que é líquido, a gente cora
Se é sangue venoso, arterial, nós temos mais preguiça, que esses são menor concentração de corantes. Vazio de álcool ácido resistente, Silvício. Gran tem que ser com G maiúsculo, porque é o sobrenome do estudioso, Christian Gran. Desenvolveu a tela. Esfregaço. Esfregaço vai espalhar na lâmina. Espalha. Mas ele não vai ser Não, aí já corre. E eles não fazem essa nada. Porque ali o pessoal esfregaços para sentar e fora. Esse procedimento é para tecidos sólidos. Não, é a bactéria. Bacilos álcool ácido resistentes. Violício. Precisa de tuberculose, bactéria, tuberculose. E aí, aquele resistente, Resistente é o R do bar. Bacilo, álcool ácido E o resistente. nome na frente de resistência é o quê? Silnilson, o corante. Sempre na frente é o corante. Ou o nome da doença. Entendi. É porque esses quando passam pelo processo como são resistentes. Esses não passam por todo esse processo aqui, não. Esses são esfregaços. Esses ali são esfregaços. Bactéria aqui também. Questionando eles separado. Os outros não, tudo que é tecido vai passando todo esse procedimento, retirada até chegar na lâmina. A bactéria cresceu, a gente coloca na lâmina e cora por grão. Suspeito de tuberculose, pega um escarro, esfrega na lâmina e aí cora com Zililce. Quer saber a quantidade de célula, colhe o sangue, esfrega na lâmina, faz a coloração, entendeu? Medulose, coletou, lâmina, cora. Aí é direto. Não, é tudo antes. Ali já é na visualização mesmo. Ela ainda vai estar pronta. E tem a amostra não precisa de corante, fezes, urina, não precisa direto. Não precisa de coloração.
E aqui tem o passo a passo. Aqui nós peguei tudo que ele carrega, viu? E ficou em glúten esse processo. Observe que a desidratação, ao objetivo de conservações presentes, vai de 6 a 24 horas, ou seja, sempre vai depender do tecido, não tem um padrão não. Padrão geral, tem um padrão para cada tipo de tecido. Aqui o micrófono, mostrando como vai sair na praia. A medida vai voltando, sem esqueletinho, né? Ele vai pegando tudo, você passa no banho e tudo na lama. Nem todos saem perfeitos, alguns perdem. E aí tem a observação, ó. Após o corte com auxílio de uma pinça, retira esse tecido, mantém em banho-maria 50 graus para que distenda sobre a água, para facilitar colocar na lâmina. Porque se ele vier dobrado, a gente perde a qualidade. Aí não fica o real, o indivíduo, dá a lado errado, vai ficar bem estendido, bonitinho. Os faz vários cortes e vai testando, né? Colocar. Depois de colocar, vai mantendo a estufa ou a temperatura ambiente, fora, cobre com lamínula. Vocês viram observar, está lá a lâmina, tem o tecido e tem outra lâmina aqui em cima. Então essa é a lâmina e essa aqui é a lamínula. A lamínula, ela protege o tecido. Ela é colada, ela é veda. Aí é vedada com verniz de lâmina, transparente, vai tudo. E essa lâmina fica por anos. Ela mantém a coloração. Então pode utilizar vários anos. Com o passar do tempo, lógico, vai perdendo essa coloração. Mas ela dura para mais de 10 anos. Qualquer lâmina feita nesse processo, toda lâmina de tecido sólido, mais de 10 anos de coloração. Aí elas estão em tecidos claros, igual vocês viram no mastose. O mastose agora nós estamos medindo. Então é muito claro. Ela a gente perde com 9 a 10 anos, vai da qualidade da lâmina. E a coloração já é mais clara. Bom, mas preserva bastante. Então é tecido, lâmina, sobre a lâmina e a lamina para proteger. E aqui só mostrando alguns corantes. Faço uma leitura deles, mas o que nós vamos fazer? Cada prática, eu sempre anoto o corante que foi utilizado. Então o corante que está ali naquela lâmina. Ah, Karine, mas eu vi que no livro tal, de Gardner, cita, vamos supor, está lá a impregnação pela prata. Também cora. Mas o que nós coramos aqui, você está visualizando, não é impregnação pela prata, vamos supor, é um gomole. Você pode utilizar a impregnação? Pode utilizar. Entenderam? Lá eu anoto o que a gente tem aqui, como foi feita a lâmina para cá. Porque são vários corantes para o mesmo tecido. E aí você pode utilizar, ele corando aquilo ali, você pode utilizar. Não precisa ser obrigatoriamente o que nós estamos estudando aqui. Visualizando ele na lâmina. Então se ele cora, pode trabalhar com ele. Tá bom? Então aqui nós temos vários tecidos. E aqui vários corantes, mostrando que eles coram. Tricomática, de massa, gomole, golden, trigocílios, reticulina, tudo isso cora tecido conjuntivo. Mas nós iremos observar esse conjuntivo, no geral, com hematoxilina e eosina, porque foi o corante aqui. Mas na prova, você esqueceu dela, lembrou de um desses aqui, pode colocar um desses. E também é corante. Entenderam? Isso, reticulina, vai corar as células linfóide e mieloide. Mais longe, no esfregaço. Se for medula óssea, é ramanóxia. Então, como a gente vai trabalhar sempre o sangue periférico, ou então arterial, vai ser um daqueles três ali. Magnequista, leite-glucanótico. Não temos ele pelo gomole. Mas você pode utilizar? Pode utilizar. Tem muitos corantes que podem estar utilizando para essa coloração. Estudando vai tecido adiposo. Tecido adiposo, nossa coragem também que é uma hematoxilina e eosina. Coro, foi perfeito. Consegue observar a parte, a gordura, o adipócito, a lateralidade, tudo bonitinho. Mas estudando também coro. Tá? E assim vai. Então aqui são alguns corantes.
para corar esses tecidos. Mas deles, hematocilina e eosina cora a maioria. Periódico assistir ou ácido para corar tecido cartilaginoso. Alguns utilizam como contracorante para corar tecido nervoso. Periódico ácido X. Condecorante quando você cora e depois utiliza outro corante para melhorar a visualização. É como se você fizesse são duas colorações. Você fez uma com específico, depois você contracorou. Você jogou outro corante em cima do próprio. E se você, vamos supor, você pega um tecido nervoso e for corar com hematocilina, você não vai corar. Mas você coloca o corante dela, que é a impregnação, trator ou cobre. Você utilizou uma dessas impregnações e depois utilizou a hematocilina, aí ele absorve. Ele vai ser absorvido sobre o corante, sobre a impregnação. Melhora a visualização. Entendeu? Aí são contemporâneos. E aqui mostrando uma lâmina pelo magnetismo. Então aqui nós temos coloração de hemácias e um leucócito, que é o neutrófilo segmentário. Ele cora também plaquetas, é porque nesse foco aqui não tinha plaqueta, mas aqui é uma coloração de sangue o quê? Tanto periférico quanto arterial. Utiliza o mesmo corante, diferente da medulose. A medulose nós temos mais esse glucose, então hematocilina, então mais difícil, leite do canótico, não cora. Quem vai corar? O monóxido, que vai corar. Ele consegue quebrar a pista de coisa e deixar as células jovens absorvendo o corante. Então aqui é só mostrando uma lâmina do magnetismo. Aqui é tecido conjuntivo. Então qual parte desse conjuntivo? Fibra elástica. Essa lâmina da patologia, ela está corada com hematocilina e eosina. Vocês verão que a nossa lâmina é corada com carbono. Quando você olha a coloração, é quase a mesma coisa. Os tons são os mesmos, mas os corantes são diferentes. Então, se colocar lá a hematocilina e eosina, não está, ela também cora. Só que a nossa lâmina é carbono. Tá? Então, aqui a gente consegue observar todos esses miojos aqui é a fibra elástica. Esse espaço eosinofílico, mais rosinha, é o espaço periplasmático, ou seja, são as proteínas que estão presentes no nosso tecido conjuntivo. Proteoglicanas, glicosaminoglicas. Como aqui é fibra elástica, tem elastina, então elas ficam aqui, elas são coradas com esse tom de rosa, que são proteínas. A fibra mesmo é semi-agressiva, mais escura. E a gente observa. Se você olha aqui, você classifica essa fibra elástica como saudável ou alterada? O que vocês acham? Ela está saudável ou ela está alterada? O que você acha, Alessa? Cadê a Alessa? Onde ela está alterada? Sim. Não, qual foi o cabelo? Não. Depende do cabelo. Depende do Cabelo cabelo. encaracolado. Se for o meu, Se o vai cabelo dar. encaracolado assim, aí. Se o cabelo liso, não. Aí vai dar alterada. Ela sempre vai sendo alteradinha. O cabelo cacheado, igual uma miojo. Hã? Você acha que esse aqui está no Camila? Cadê a Camila Rosa? Você acha que esse corte está saudável ou alterado? No mínimo. Cadê? Esse lado só deu um minuto. Matheus Neves. Matheus, o que você acha, Matheus? Eu acho que está saudável, está mais forte. Vai ser, Gil.
mais plasma, menos fibra, a fibra foi de um lado para outro, então ela agrupou, ou para cá ou para cá, porque aqui tem um movimento a mais de proteína. Então, em processo inflamatório, o que vai acontecer? Todo processo inflamatório tem a absorção, né, com o edema. O que é esse edema? Proteínas plasmáticas. Então, isso vai fazer com que a fibra ela vai se separando, vai acumulando. Então, aqui são acúmulos. Por isso, tem mais concentração de plasma que é essa região aqui. Daqui para cá é saudável, mas essa região aqui já está alterada. Entendeu? Então, isso a gente vai olhar na lâmina. E aí vai classificar. As fibras são os espaços mais escuros. São todos esses cabelinhos pretos aqui. Eu gosto de cabelo encaixado. E o resto é o quê? Aí essa parte rosa entre elas, seja na saudável ou na alterada, é parte plasmática, são proteínas. Então a parte proteica aqui está aumentada em relação aqui. A gente sempre tem que observar ela bem disposta. Totalmente enrugada, não. Mas também você vai ficar totalmente retilíneo, igual a de cabeça, vai ficar retilíneo e indica o quê? Devido à inflamação que a fibra está fazendo, ela elástica, ela vai desnovelando, ela vai aumentando a extensão. Então a tendência dela é ficar retilínea. Se ela está retilínea, indica que ela está sendo retirada da sua conformação. Ela está esticando, dando elasticidade. Ela tem que ficar sempre desenrugada mesmo. Aí ela vai, quanto mais retilínea ficar, indica que ali tem um processo inflamatório. E aí devido à inflamação, ela está distendendo, ela está ficando reta. É a alteração também. Deixando a sua normalidade. Não, à medida que ela vai perdendo a forma, vai acumulando plasma também. Aí é devido a essa entrada de proteínas de mais plasma, ela vai ficando retilínea, ela vai o quê? Sendo empurrada. E aí afasta uma fibra da outra. Ao invés de ficar junta, ela vai afastando, está entrando plasma entre elas. E à medida que vai entrando, ela vai deixando de ser enrugada e vai estendendo. Isso é de acordo com o processo mesmo, inflamatório. Então ela é saudável, ela é próxima uma da outra e sempre enrugadinha, sempre fazendo esses voltinhos enrugaladas. Karen, parece que essa parte de cima está um pouco mais lisa do que a do meio. Tá. É normal até essa parte, esse formato ou não? Porque como é um vaso, imagina que o vaso, se cortou ele, aí abre. Você tem um lado dele aqui e o outro tá aqui. Então se fechar, essa ponta vai dar junto com essa ponta de cá. Tá, entendi. Mas abertura. Mas ela está mais saudável do que isso. Essa região. Daí a gente observa uma lâmina, viu? Horário. Corantes básicos. Então, corantes básicos reagem com componentes das células e tecidos, os quais incluem grupos fosfato, ácido nucleico, grupos sulfatos de glucosaminoglicanas, que vai fazer o quê? Fazer com que eles sempre tenham uma coloração mais escura. Já a parte ácida vai corar tudo que estiver aí no citoplasma, as proteínas plasmáticas, e aí vai dar tonalidades mais claras. E aqui vem só indicando alguns corantes também. Aí isso a gente vê lá nas lâminas, viu? Aqui falando dos ácidos. E a impregnação pela prata. Impregnação pela prata, ela tem exclusividade para as organelas e também para o tecido nervoso. Então, a impregnação, como o próprio nome fala, não é um corante em si, igual a hematoxilineosina, canótico, vai lá e fora. A impregnação, ela vai impregnar, o tecido vai absorvendo esse corantezinho, só que ele é cheio, igual fala prata ou cobre. Tem mesmo pedrinhas, então ele é poroso. E aí o tecido vai absorvendo esses pozinhos e vai impregnando na sua forma. E a gente consegue observar. Então, alguns autores citam que impregnação pela prata não é corante. Apesar de dar uma coloração, ele impregna, ele como se fosse manchasse aquele tecido. Então, as organelas e o tecido nervoso, a gente sempre utiliza a impregnação. Aí pode ser prata ou cobre. Aí utiliza mais prata
custo financeiro mesmo. Mas no caso, sempre que for impregnação, precisa usar um contemporâneo? Não, é só se você quiser uma melhor visualização. Mas de qualquer tecido eu posso fazer os óculos durante. Se eu quiser fazer melhor. A impregnação é só para organelo e tecido Não, nervoso. tá um pouco corante. Não, é uma toxilineosina. Ah, tá. Então eu não posso usar qualquer restaurante, qualquer tecido para fazer a contemporânea. Tipo, para fazer o contemporâneo. Tecido adiposo. Tecido adiposo cora no Sudan Black. Você pode utilizar, tem cora, além de hematoxilineosina, no Sudan Black, você pode utilizar os dois. Tem necessidade? Não tem. Porque os dois vai dar uma boa coloração. A hematoxilina é sempre mais bonita. A coloração por hematoxilina. Então, no tecido adiposo, você pode utilizar o quê? Sudan Black e hematoxilineosina. Nas impregnações, você pode utilizar tanto hematoxilineosina como você pode utilizar também o tricômico. O tricômico gomole, que vai também corar como contemporâneo do tecido nervoso. Viu? Só que aí a tonalidade é diferente. Quem dá rosa e roxo é a hematoxilineosina. Os outros vão dar uns tons mais claros, verde, azul, cinza. São impregnações. E aí utiliza mais caro pelo custo mesmo, geral. Ele é mais barato, fica melhor que o cobre. Pela forma da distribuição das fibras, e ele é mais. Não é que tem menos citoplasma, ele é mais brilhoso, tem mais luminescência. E aí tem que quebrar essa luminosidade dele. Aí a impregnação quebra. Mais luminescência. As organelas também. Elas são mais luminescentes. E aí ele só fala, ó, os fragmentos de obra são tratados por várias soluções condensadas de metais, como ouro, prata, zinco, cobre, tem afinidade com o estudo de células e da matriz celular, ou seja, o que é essa afinidade? Ele vai conseguir ser aderido pelas proteínas plasmáticas. Todos os tecidos, eles têm a presença do tecido conjuntivo. Então vai ter um conjunto de proteínas que vai ser comum a todos os tecidos. Quais são as proteínas? Glicosaminoglicanas, glicoproteínas e proteoglicanas. Essas três estão presentes em todos os tecidos, até mesmo o tecido nervoso, que ali a gente tem presença de tecido conjuntivo. E aí, como que o tecido conjuntivo vai estar presente ali? Através da micróglia, que é uma diferenciação do monócito, que faz parte da divisão do tecido conjuntivo, como células, o quê? Células transitórias. Então, sempre vai ter essa presença dessas proteínas. Por isso que a gente consegue utilizar os corantes, e aí essas proteínas absorvem a maioria dos corantes, o que facilita algumas vezes, viu, a utilização. Mas, para fazer, né, uma melhor visualização. Proteoglicanas, glicoproteínas e glicosaminoglicanas. Todos os tecidos. A última é qual? Glicosaminoglicanas? Aí a impregnação não é considerada coloração. Os metais são absorvidos pelo coração. Aqui mostrando uma coloração, a gente observar o aparato de Golgi, a disposição dele
do epitídimo. Se não observar o epitídimo, para observar os esterocílios, o tecido epitelial, e aí vai ter hematociliosina. Aqui o que eu estou querendo observar lá bem na borda do epitídimo, a concentração das organelas. Então a gente tem mitocôndria aqui. E aí essa mitocôndria, o complexo de Golgi, e elas se misturam aqui nessa bordinha. Até esterocílios aqui dentro do opilômos aqui. Dentro do epitídimo nós temos espermatozoides. E aí eles não causam os espermatozoides no interior. É só uma manchinha. Pela hematociliosina você não observar a presença deles. Consegue observar a cauda, a cabeça. Já na impregnação a gente tem essa visualização. Então a coloração é bem diferente. Se quer observar a disposição de organelas, aí já observe a hematociliosina. Tá? A fibra reticular, fibra colágeno. Aqui pela prata mais gomória. Tá? A fibra reticular é toda essa linhazinha aqui. Toda ela. E essas partes mais densas, mais grossinhas, ela tem uma maior concentração, teve plasma, e no interior aqui um pouquinho de fibra colágena, no interior desse órgão. Aqui nós temos um corte de quem? Você sabe de qual parte? Pela forma assim, ó. Um corte do fígado. Corte do fígado. Aí agora fibra reticular. Mas nós vamos utilizar sempre só o gomório, nós podemos igual que foi prata, impregnação pela prata, mais o gomório. Nossa lâmina já é o gomório direto. Só o gomório mesmo. Pela forma dele, pela disposição. Aqui são os hematócitos. E aí eles não podem. A questão justamente para corar a fibra reticular que dá sustentação e fibra colágena que tem no interior. São essas aqui que são componentes. A fibra colágena é esses pontinhos. Tem esse aqui. E esse aqui lateral, a fibra reticular. Nós vamos ter fígado na mesma lâmina, vai ter fígado e fígado. Tirar esse aqui. E os outros tipos de microscopia. Então, tem microscopia de contraste de fase. Para observar tecido nervoso. Alguns, o sistema de lente possibilita a observação de cortes não corados. Então, já retira o tecido e faz a análise dele, sem precisar de corante. É chamada microscopia contraste de fase. Onde nós vamos ter isso? Só em centros de pesquisa. Mas é um tipo de microscopia. Então, um microscópio onde a gente não é necessário uma coloração específica, já analisa o tecido, já retirado de forma direta, um cortezinho dele, ou consegue fazer só uma lâmina e fazer a visualização. Então, é uma forma rápida de identificar se tem alguma alteração naquele tecido, qual a alteração que pode ser observada. Então, ele não é o dia a dia nosso. Esse a gente cora. Pelo contraste de fase, não precisa corante. Não, todos são corados. Aqui são todos corados. A gente vai utilizar ossos, sanguíneo, muscular, epitelial, as glândulas, os mais que vem, os sistemas. Aí todos são corados. E aí nós temos, ó, devido às fases expressas, tem quase a mesma densidade óptica. Por isso que não tem alteração, corante específico. Então é uma microscopia. Eu não consegui nem foto dele para colocar. Contraste diferencial de interferência. Também para observar células e seus tecidos não corados, que é chamada microscopia de normácia.
é o que parece que está em 3D? Hã? Esse aí é o que parece que está em 3D. Ah, tá. Quando você visualiza, a peça está em movimento. Aí também não é microscopia do dia a dia. Essas microscopias são em centros de pesquisa. A gente não trabalha com ela normalmente não, viu? Mas é uma coloração boa para estar observando, vamos supor, você impregnou ali uma interleucina naquelas células. Quer observar se ela realmente está ativando aquele grupo que você deseja para a multiplicação, aí você utiliza. Você pega já a lâmina direto, quer ver se uma lâmina mais delgada, coloca no microscópio e consegue observar lá dentro, essa célula artificial in vivo, vendo ocorrendo a multiplicação, como ela está, e aí não precisa de coloração também. Eu observo todo o movimento. Coloração também de pesquisa, viu? Essa é diferencial de referência. Aqui nós temos ela observando o interior do Interópolis. Aqui, SS é do mesmo. Isso aqui é um fungo filamentoso. Aqui a gente consegue observar a hífa dele, a parte de esporulação, que é a parte produtiva, e aqui no aumento maior dentro dessa hífa. Então, a concentração de proteínas, de nutrientes, estava sendo analisada no fundo. Esses espaços aqui, delimitando bem os septos, ó, aqui, que cortam um no todo. Então, aqui tem uma parte, nós estamos septos. 2 septos aí, vai observando. Consegue observar tudo. Mas aí, de uma forma mais direta, já está observando dentro do micro-organismo. Interópolis e fungo. Mas aí o que utiliza? Você pode colocar no colo para tirar foto. Isso é foto de livro. Aí para colocar nos livros, tem que colocar no colo, para facilitar. Viu? Mas só para tirar foto. Análise direta, não coloca não. Esses verdeados que a gente está observando, tanto aqui como aqui, é o colo. Utiliza lá na coloração de grão, mas é só para foto. A microscopia de fluorescência. Esse nós já temos nos laboratórios, que é para observar. Então, a fluorescência é um microscópio também chamado de luz negra. Então, no laboratório não tem luz, essa lâmpada do teto, é uma sala escura e o microscópio é uma luz fluorescente. Quando a gente acende essa fluorescência, ela vai refratar na lâmina e a gente consegue observar lá onde tem o fluorocromo. Então, o que é o fluorocromo? É um corantezinho que vai ser absorvido sobre aquela proteína, sobre aquela célula, sobre o antígeno, sobre o anticorpo que você deseja observar. E aí nós temos vários tons. Tem ele no mercado verde, laranja, amarelo, fluorescente mesmo, igual tem corpo fluorescente. E aí a luz é negra, eles também para refratar para a gente essa luz onde foi absorvida. A gente consegue concentrar então onde tem a presença do anticorpo, onde está o tumor numa definição. Então, utilizar esses corantes, de maneira geral, chamados fluorocromo. E aí a microscopia de fluorescência. É utilizado para pesquisa de antígenos, anticorpos ou células T, dependendo da tumoração. E aí ela vai dar essa coloração para a gente. A gente consegue observar certinho, chamados de marcadores, onde está a alteração. Então essa aqui, esse rosa está mostrando que onde tem a presença da proteína alterada. Aqui nós temos, ó, não teve alteração, observa esse. Não teve alteração. A marca é pelo esse rosa. E aqui, uma densidade maior, mostrando, marcando bem o tecido das posições alteradas e aqui de novo também. Então isso é fluorescência. Essa fluorescência a gente já utiliza mais hoje nos laboratórios de grande porte, tem fluorescência. Então faz a coleta, manda o tecido para lá e faz a análise. Mas também é muito utilizado para fazer pesquisa direta, para marcar nos seus marcadores tumorais. Então, qual é o tumor? O que marca esse tumor? Qual é a célula? Qual a proteína? Então, já tem a proteína conhecida, ela já foi detectada.
muitos não estão fazendo. Pega esse exame e terceiriza. Você vai ali, coleta a amostra, no laboratório não vai fazer, é o laboratório que vai fazer. Depois manda, ele imprime e te dá o resultado. Então, terceirizando tudo. Isso eu acho que não é bom. Demora, tem vários fatores que interferenciam no meio. Mas, infelizmente, a nossa cidade está dessa forma. E aí nós temos culturas de células e tecidos. Então, o que é essa cultura de célula e tecido? Vamos lá no BAL. Chegou o paciente, desconfia que ele está com tuberculose. Então, vai pegar essa amostra dele e semear no meio de cultura para esperar crescer? Não. O que é mais rápido? Coleta o escarro e já faz a coloração, e ali naquela coloração do escarro a gente analisa se está positivo ou não. Agora, está com infecção urinária, o que faz? Tem duas metodologias. Faz um grande gota e vai observar ali no grão rapidinho se é bactéria positiva ou se é bactéria negativa. É um ponto. Mas vai semear essa urina. Então vai pegar um pouquinho da urina e vai colocar em 2 meios de cultura. Então o que é esse meio de cultura? São gelatinas. Se usou gelatina, vai lá, pega a amostra, semeia, coloca numa estufa a 37 graus, 24 horas depois a gente pega esse meio de cultura. Então sobre ela vai crescer a bactéria ou vai crescer o fungo. A gente vai pegar então dessa colôniazinha que cresceu lá naquele meio, a placa ela é sempre redondinha. Então semeou a urina. Aqui vamos colocar o semeador. E aqui 24 horas depois. Então 24 horas depois a gente consegue observar esse fungo. Algumas daqui. Isso aqui é a colônia. Então eu vou pegar dessa colônia aqui, vou lá na lâmina, espalho com a salina e vou corar com grano. Qual vai ser a diferença aqui agora daquele grano que foi direto da urina? Aqui eu vou observar toda a morfologia da bactéria. Se ela é corpo, se ela é bacilo, e já com a sua diferencial. Aí eu consigo já definir se é uma Escherichia coli, se é um Proteus, uma Helicobacter, o que é? Uma Cinetobacter. Porque ela cresceu no meio de cultura. Isso é uma cultura celular. Então a gente utiliza muito para infecções urinárias, para colonicultura, hemocultura de sangue, quando está suspeito de septicemia, colhe o sangue, coloca no meio de cultura. Só que o meio de cultura de cultivar as células sanguíneas é um meio líquido. Então tem uma garrafinha própria. A gente insere o sangue aqui, ó, põe na estufa, vai aguardar também. Crescer após 24 horas, a gente vai semear também desse meio de cultura líquido para o meio de cultura sólido. Isso tem cultura. A gente cultura, faz a cultura dessas células que formam os tecidos. Bactéria é uma célula, por isso que ela vai crescer. E a gente vai fazer essa identificação. Então, isso é chamado culturas in vitro. A gente coleta a amostra do indivíduo e vai fazer com que ela prolifere utilizando um meio sólido, semissólido ou líquido. E através dali a gente vai conseguir analisar e identificar certinho qual é a bactéria, qual é o fungo que está presente naquele organismo. Porque de forma direta a gente não consegue. É diferente do Trypanosoma cruzi, da Leishmania. A gente consegue, através da análise direta da amostra, coleta lá um pedaço do tecido e a gente vai corar da secreção, a gente observa na lâmina. Olha o sangue do indivíduo que é suspeito com Trypanosoma cruzi, através do sangue dele a gente faz lâmina, cora, consegue observar lá as formas, né, as formas tripomastigotas do Trypanosoma cruzi e assim vai. Aí nós temos a amostra direta, não precisa de cultura. Então alguns micro-organismos precisamos cultivar mesmo, utilizando esses meios. Então são meios onde vai oferecer carboidrato, água, proteína, enzima, tudo que aquele micro-organismo, bactéria, fungo, vírus, precisa para multiplicar. Depois de multiplicar, a gente então cora uma lâmina. E aí fazer a identificação geral, tá? Então isso é cultura de células e tecidos.
Nós vamos cultivar um tecido aqui artificial para multiplicação de vírus? Não. Então, quando quer saber se o indivíduo está com alguma infecção, a gente vai observar daqui a pouco. É uma imunofluorescência, são técnicas de imunofluorescência. Vai quantificar o anticorpo. Se tiver o anticorpo, quem entrou em contato foi o antígeno, de uma forma mais rápida. Melhorou bastante para a gente observar vírus através da sorologia. Então, a cultura é isso. Ela facilita para a gente a forma de visualizar aquele agente agressor e observar a multiplicação dele. São sempre 24 horas a temperatura de 37 graus. Então, tem uma estufa, uma geladeirinha, mantém ele a 37 graus, falseando a nossa temperatura corpórea. Para vírus, a gente utiliza 36,5. Aqui estão mostrando, ó. Essa aqui é a garrafa para a gente cultivar vírus. Aqui eu vou falar com vocês daqui a pouco, que é a tecido de anticorpos e antígenos. E também a disposição dela aqui no aumento maior. Então, nós temos esses meios para estar observando esses agentes agressores. Vamos falar desse aqui, nós vamos ver. Aí nós temos histoquímica e citoquímica. Isso aqui eu vou explicar na figurinha e fica mais fácil, viu? São os meios que a gente vai fazer a identificação do material genético. O texto explica. Aqui através de coloração. Então, essas 3 lâminas aqui são de indivíduos que estão fazendo pesquisa para câncer de pele. Então, isso é o quê? Uma histoquímica. Histo, tecido, cito, célula. Então, hoje, eles já somaram a imunistoquímica e citoquímica. Ficou tudo como histoquímica. Não só. Aqui é um exemplo de câncer de pele. Então, aqui está só no tecido. Isso é histoquímica. Então, a pesquisa através de uma coloração química sobre o tecido. E aí nós temos os marcadores. Esse aqui, ó, HMB 45, P16, KI67. São indivíduos diferentes, são técnicos, são marcadores diferentes, mas para o mesmo agente, pesquisa de câncer de pele. Então, pega o tecido do indivíduo, faz todo o procedimento e aí a gente impregna, coloca esse corante. Vai corar com esses marcadores específicos. E a gente vai analisar lá no microscópio onde tem a coloração. Então, de acordo com a densidade, a gente vai classificando. Então, desses 3 indivíduos aí, qual está com câncer de pele mais avançado? Primeiro lá. Por quê? Olha o volume de células desse tecido que foram impregnados pelo marcador HMB45. Isso é o quê? Já sabe a proteína da alteração do câncer, utilizou de forma artificial, utilizando um corante, um fluorocromo, sem brilho, para ele ficar mais fosco. A gente utiliza microscopia óptica mesmo. Se eu quero com fluorescência, eu pego o mesmo tecido e jogo lá no xiste. Ele vai florescer e aqui ficaria umas cores, tudo vermelhinho, igual naquela lâmina anterior. É isso que faz. Então, são marcadores específicos. Desses 3, o que está no início da evolução, esse aqui, ó, bem na baldinha dele, tem uma alteração. E esse aqui são todas as células ainda de forma mais isolada, onde tem já a presença da proteína tumoral, marcada por quê? Pelo KI67. Então, isso é uma histoquímica. É um corante que é utilizado diretamente sobre o tecido com uma definição, você já sabe o que está pesquisando. Ela aqui é para pesquisa de câncer de pele, são alguns, né? E aqui na fluorescência. Então, através da fluorescência, esses blocos aqui em azul, eles estão mostrando onde tem a proteína alterada. São marcadores também. Só que agora é fluorescência. Entenderam? Esse dual também. Esses aqui são fibras, sabe? Aqui não, aqui são marcadores. São chamados de marcadores. Aí você pode utilizar um marcador anticorpo para precisar de uma célula de infecção, pode. Mas esse aqui é de câncer de pele também. Por
isso não é anticorpo, viu? Mas tem os anticorpos como marcadores. Nós veremos daqui a pouco. E aqui só mostrando os tipos de corpos que podem ser utilizados no tecido. Longitudinal, transversal, medial. Nas nossas lâminas, a gente tem longitudinal e transverso só. Viu? Agora, com Cláudio e Igor, vocês verão os outros. Medial, todas as variações de corte lá na anatomia. Então, aqui é só mostrando, mostrando as vários cortes que nós temos, pode ser feito no tecido, de acordo com o que deseja. Os nossos são só esses, longitudinal e transversal. E a imunohistoquímica, que aqui é o que o menino perguntou. Nós iremos sempre utilizar anticorpos. Só que nós temos a imunohistoquímica de duas formas, com fluorescência e sem fluorescência. É a mesma linha, é o mesmo procedimento. A diferença é só o quê? Se eu colocar uma fluorescência, onde que eu vou ler? Uma microscopia de luz negra, ou seja, um microscópio de luz negra, um laboratório específico. Então, qual que é mais utilizado? Sem essa fluorescência, porque a gente pode fazer leitura direta, falar olho nu, já observa se aglutinou, se não aglutinou. Mas a metodologia é a mesma. O que diferencia é o kit. Então, quando compro o laboratório, compro o kit, eu falo, eu quero com fluorescência. Se eu quero com fluorescência, eu vou ler depois uma microscopia de fluorescência. Sem fluorescência, não precisa dessa microscopia. Por isso que ela é muito utilizada. Mas em qualidade, o teste não perde nada. Viu? A fluorescência é mais bonita. É mais bonita, mas aí eleva o preço. Quem vai levar o kit vai levar o microscópio. Entenderam? Então vamos lá. Então o que acontece? Colheu lá o sangue dela aqui para saber se ela está com Covid. Então colheu o sangue, a gente vai utilizar o plasma. Então coloca um tubo com anticoagulante. Ah não, vou utilizar o soro. Coloca num tubo sem anticoagulante. Depois centrifuga, pega só o soro. Ah não, vou usar o sangue total. Então é o sangue dentro de um tubo com anticoagulante próprio. Então dessas três amostras, eu posso utilizar sangue total, eu posso utilizar soro, eu posso utilizar plasma. Eu vou mostrar para vocês essas diferenças. Vou pegar a amostra do laboratório. Então, PCR é a metodologia, a amostra do indivíduo. É isso que eu estou mostrando. Então nós temos o quê? Nós vamos utilizar, pode utilizar esses três tipos de amostra do indivíduo. Sangue total, soro ou plasma. Sangue total e plasma, utilizamos anticoagulante. Diferentes, mas são anticoagulantes. O soro não tem anticoagulante. Eu vou esperar coagular e vou centrifugar essa amostra e tirar só o soro. Mas ali nesse soro tem antígeno, se tiver infecção, tem um anticorpo. Tudo que tem dentro da gente, bioquímico, né? Creatinina, bilirrubina, que mais? Glicose, tudo está dentro do soro. Não está aqui na circulação, vai ser presente nessa amostra. Então eu escolhi a amostra de acordo com o que o kit também preconiza. Então pode ser utilizado uma dessas três. Dada a amostra, o kit vai oferecer para a gente o quê? Ele vai oferecer o anticorpo. Então se o kit vem com o anticorpo, o que eu vou precisar na amostra dela? O antígeno. Então é sempre essa ligação, antígeno-anticorpo. Onde o antígeno vai ser do indivíduo e o anticorpo ele vem padronizado no kit. Por que ele tem que vir padronizado? Nós temos dois anticorpos de pesquisa, IgM e IgG, para infecções. Então, se quer saber se está doente, vai pedir IgM. Não tem por que pedir IgG. Se já teve contato com o agente agressor, sempre vai dar positivo. Então, se quer saber se está com uma reinfecção ou se é o primeiro contato, o que for, quer saber se está doente, é IgM. Então, vem lá no kitzinho, vem esse anticorpo, com um marcador. Eu coloco, então, a amostra do paciente, coloco o anticorpo e aí mantém ali a 28, a 30 graus, uma maquinazinha. Coloca isso lá dentro, fica um tempo, depois ela já libera. E vai liberar o quê? Se tem que estar com a infecção, então ele vai estar com o antígeno, o anticorpo artificial
consiga observar isso direto na lâmina, por uma mudança de cor ou por uma aglutinação do sangue total. Agora, se tem fluorescência anticor, eu vou lá para a microscopia de luz negra, quando eu colocar essa amostra, vai fluorescer, indicando então que ela é positiva. Ou seja, o anticorpo artificial ligou ao antígeno que estava onde? No soro, no plasma ou no sangue total daquele indivíduo. Quem define a amostra também é o kit, o fabricante do kit. Se ele vem falando que é soro, eu não posso utilizar sangue total, porque ele não vai ligar. Entenderam? Já nós temos 3 formas de amostra. Então eu tenho que seguir o que o fabricante pede. Porém, o que não muda, isso aqui. Toda vez que tiver infecção, o anticorpo então vai ligar. Se o indivíduo não está infectado, o anticorpo então não liga, pois ele não vai ter um antígeno. Então isso é chamada forma direta, onde o anticorpo já liga diretamente ao antígeno. E eu tenho a forma indireta, onde são utilizados 2 anticorpos artificiais. Pega a amostra do indivíduo, coloca o anticorpo no meio, deixo ali enquanto perto, 15 minutos, depois eu volto lá e tal, adiciono o último anticorpo. Observem aqui, eu tenho a ligação de um anticorpo a outro anticorpo. Esse anticorpo com a fluorescência vai ser o nosso marcador. Então, a forma indireta a gente utiliza 2 anticorpos artificiais. Por que artificiais? Porque ele vem lá no kit, foi metabolizado em laboratório, mas vai ligar da mesma forma ao antígeno do indivíduo. Então, se ele tem infecção, o anticorpo primeiro se liga, segura ele, e aí o outro vem e marca. Então, esse anticorpo vai dar a leitura final, é a forma sanduíche ou indireta, onde precisa de 2 anticorpos para marcar o antígeno. E por que tem essas duas? Porque alguns micro-organismos a gente não consegue na forma direta, ele precisa sempre na forma direta. Tem que ter 2 anticorpos para conseguir detectar, segurar aquele antígeno. Isso também foi feito em vários testes e aí a gente conseguiu disponibilizar essa dessa forma. Então, de uma forma ou de outra, isso é o quê? Uma imunocytoquímica. Eu estou ligando uma molécula a uma proteína que está livre ali, ou livre na circulação, ou sobre uma célula, um linfócito, ou uma hemácia, igual nós temos nas anticoagulações fetais, a ação do anticorpo produzido em incompatibilidade sanguínea. Então, isso é uma imunocytoquímica. Pode ser direta, pode ser indireta. Pode ser com fluorescência ou sem fluorescência. Entenderam? Então, isso é o que é utilizado hoje em dia. Vai pedir lá uma coleta de amostra para fazer uma imunohistoquímica para anticorpos, para infecções? Não. Deixa a histoquímica para quem? Para tumores, seja ele qual for. E aí vai ter um marcador específico para cada um, desde o tumor benigno ao tumor maligno, tá? Linfoma. Linfoma é um tumor benigno do tecido adiposo. Qualquer um de nós pode desenvolver. Nas costas, no braço, na mão. Porque o quê? Uma aglomeração do tecido adiposo. É recoberto do tecido adiposo. Então, tirou aquela bolinha de tecido, tem que fazer biópsia. Aí vai utilizar esse marcador ou não utiliza. Tem que fazer lâmina. Aí tem que colocar marcadores específicos. Tá? Aqui é sobre a pesquisa de infecções. E aqui falando da reação. Eu expliquei para vocês. Essa tabelinha aqui é do menino Junqueiro Carneiro, onde ele cita alguns marcadores. Viu? Para cada tumor. Você tem que decorar isso aqui de maneira alguma. Só para saber que nós temos vários marcadores para cada tipo de alteração. Então, pensar é uma coisa só, não. Os tecidos são diferentes, então para cada tecido nós temos então formas diferentes. É chamado antígeno porque é algo que está causando dano ao nosso organismo. Mas não quer dizer que antígeno não é só bactéria, fungo, parasita, não. O indivíduo que tem lúpus eritematoso, ele não tem micro-organismo. Ele tem uma alteração lá no DNA dele. Quando ele foi formado, o seu gene ficou alterado.
ele nasce com proteínas e concentrações diferentes. Então, aquele fator antinuclear é o antígeno dele. Então, o médico vai saber, tá com lúpus? Tem lúpus? Ele vai lá e faz o teste, FAM ou ANA, que é chamado fator antinuclear. Vai precisar, na amostra se tem aquele gene. É o antígeno dele, é o FAM. Porque através dessa alteração, dessa proteína alterada, ele tem lúpus. Tá? Então, eles colocam o antígeno para indicar o que é algo que ataca, que é contrário, que desestrutura o nosso organismo. E aí nós temos todos esses hormônios, proteínas, proteína metina, enzima. Quem tem fenilcetonúria é porque ele falta enzima que vai quebrar o aminoácido fenilalanina. Por isso que ele é fenilcetonúria. O problema dele está onde? Faltou uma enzima no corpo dele para quebrar um raio de um aminoácido. A da fenilalanina, ele tem tantas agressões na vida, a pele dele é diferente, a visualização dele vai piorando. Então, são vários fatores. Aí, não pode ingerir alimentos que tem fenilalanina. Então, quem é o antígeno dele? A enzima. Entenderam? Então, aqui são esses marcadores e os tumores que vão estar ligados às alterações. Animais, terras. E a uso de hibridização in situ. Então, já fala, vai ser bem localizado. Então, para que essa técnica serve? Se uma célula tem uma sequência específica de DNA, tem um gene ou parte do gene, para definir a localização do gene, para identificar as células onde esse gene está alterado, para isso utiliza hibridização in situ. É muito utilizado hoje? Não é, mas está na literatura. Então é a última forma. Então vai ser utilizado, esses pregados, tecido, corte, tecido cromossomal, para observar o que está acontecendo. E aí vai observar como está a multiplicação daquele tecido específico. Só que ela hoje em dia foi derrubada por quem? Pelos exames de imagem. Então consegue observar ali na imagem, seja ressonância, ultrassonografia, de uma forma mais rápida e mais certeira. E sem o quê? Sem agressão. A agressão devia ser retirada do tecido. Viu? Então, faça um lanche e vai adaptar. O laboratório é aquele lá. Do lado de lá,